Feliz Páscoa a todos. Amém. Shalom, shalom. Ao vivo aqui pelo Insta, pelo YouTube. Glórias a Deus. Amém. Vamos estar sim em BH, viu, Viviane? Só que colocamos nas redes sociais de outro parceiro da Batista da Lagoinha. Então as inscrições estão assim, ó. Vai acabar muito rápido, tá? O lugar que nós alugamos lá só tem 120 lugares. Não é igreja, tá? É um salão próprio para isso, tá? Chama... Deixa eu achar já o nome aqui. Chama Casa Palestra. Lugar bem legal. Vai ser filmado tudo em 6K, com 3 câmeras, então vai ficar tudo muito bem filmado, né? E tem só 150 lugares. Amém, povo de Deus? Hoje nós vamos falar um pouco de chamado, tem muita gente com dúvida a respeito disso, tá bem? E antes da gente começar, que faltam 3 minutos, eu quero orar com vocês, ok? Vou colocar tudo organizado, para a gente poder mergulhar na palavra de Deus. Pronto. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai poderoso, Pai santo, eis-nos aqui mais uma vez na Tua presença, para essa tarde abençoada. Senhor, da 1h30 às 5 nós estaremos aqui, glorificando e bendizendo o Teu nome. Se conosco, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, atender o nosso chamado da melhor maneira possível, nos dedicando, sendo eficientes na obra, no reino, obedecendo ao Teu Espírito, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, alcança a casa dos meus irmãos e irmãs, com os Teus anjos, Papai, que nesse dia, Senhor, na qual hoje celebram a Páscoa, que nós possamos lembrar do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que é o consumador da nossa fé. Ser exaltado para todo sempre, ó Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém. Amém, queridos? 2 minutinhos para a gente começar. A turma está entrando aí, tá bem? Quero dizer para vocês que hoje eu acordei 3 horas, estou até agora aqui, tá? 3 horas. Né? Já andei 40 km de bicicleta com os meninos, né? Com o apóstolo João, com o Arthur, meu filho, com o pastor Guilherme, tá? Foi uma benção. Andamos 40 km, chegamos aqui detonados, mas das 3 até as 5h30 eu estava aqui. Cheguei 8h30, voltei para cá. Estou aqui o dia todo falando com Deus, então com certeza nós vamos comentar a respeito, né, de como é atender um chamado do Senhor, como ter certeza de que nós estamos no centro exato da vontade de Deus, como não fugir desse chamado, né? Como Deus me chamou, como chamou você, como saber se a gente está fazendo a coisa certa. Amém? Eu quero colocar aqui o texto base que nós vamos usar em Efésios 4:11, tá, queridos? Só para começar, nós vamos falar dos 5 dons ministeriais, diferente dos dons espirituais, tá? Dons espirituais, a gente sabe, são 9 ou 25, depende da visão das pessoas, tá? Os 25 são reais, mas a gente estuda mais sempre os 9, tá? Agora, dons ministeriais são 5, tá bem? Então, vamos lá. Efésios 4:11, para a gente começar. Vai ser esclarecedor essa live, para você entender se você está atendendo a Deus ou não. Tá joia? Vamos lá? Isso, 1h30, podemos começar. Efésios 4:11. Ele mesmo, ele quem? Jesus. Concedeu, tá? Deu permissão, ou autorizou, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5, tá? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar é tornar
perfeito, tá? Para o desempenho do seu serviço. Então existe uma eficácia sua no reino, tá? Se Deus quer o aperfeiçoamento para o desempenho no serviço, tá? Vocês já vão escutar algo aqui que vai entrar rasgando na garganta de alguns, mas nós estamos aqui para falar verdades. Então não tem como a gente ficar passando muita Nutella, não. A gente tem que falar a verdade aqui, né? Queridos, se tem um aperfeiçoamento para um desempenho do serviço, tem gente que desempenha bem o serviço no reino e tem gente que desempenha mal. Amém? As pessoas que ficam só na teologia, me perdoem a verdade aqui, que ficam só na teologia, estão só na letra. Só a letra, o ministério morre, porque a letra mata e o espírito vivifica. Se você ficar só contando historinha de evangelho, tá? Então quer dizer, esse desempenho é fraco. Ó, eu tô arrepiando aqui. Não pode ser que Satanás está me dando arrepio, né? Amém? É o Espírito Santo. Então quer dizer, Jesus concebeu os 5 ministérios para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Eu e você que se santifica, que vive em santidade, tá? Para que eles fiquem perfeitos para o desempenho do serviço. Então quer dizer, desempenho, tá? Quer dizer que existe uma eficácia, tá? Tem como você ser eficaz no reino, tá? Operando com sinais, cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, salvação, discipulado, tirando pessoas de regiões de cativeiro, e faz parte da libertação, eu sei, tá? Mas daí é mais cura da alma, né? Então tem tudo isso, ok? Para você ter um bom desempenho no reino. Sabe que é um carro que tem um bom desempenho? Ele não só acelera bem, ele acelera bem, ele faz curva bem, ele tem conforto, ele tem silêncio, ele tem... São um monte de coisas que a gente vai colocar como desempenho. Mas tem que frear, tem que fazer curva, não adianta só acelerar na reta, aí bate lá no final. O desempenho é você ter um equilíbrio no reino. Você não pode ter só o mover, amém? Senão qualquer vento de doutrina você é lançado fora, tá? Mas você também tem que... desempenhar o teu papel no reino de uma maneira que tudo aquilo que for colocado por Deus diante de você seja resolvido. Preste atenção nessa fala. Todas as coisas que colocarem diante de você, você resolve. Se você está andando por um lugar, tem uma criança chorando em um espírito, criança está com fome, está com os pais ali, está desesperado, precisando de um alimento. Você vai ser usado naquela hora, tá? No Ministério de Socorros. Você vai atender. Ah, mas você vai andar pela rua, tem um monte de gente necessitada. Sim, só que o Espírito Santo vai marcar para você. Ó, aquela pessoa ali, eu estou precisando que você seja o agente de milagres nesse momento. Então tu vai lá e resolve. Ah, apóstolo, haja dinheiro para poder atender todo mundo. Não, é para atender o que o Espírito Santo está te motivando, incentivando, enviando você para resolver. Não são todas batalhas tuas. Ser espiritual é entender quais são, tá, as missões que o Senhor põe diante de ti. Tem coisa que o Espírito Santo fala, não coloque a mão. Solucionadores do reino. Boa, pastora Simone. Tá? Tem coisa que Deus vai falar para você, não põe a mão porque eu estou tratando esse fulano. Se você for lá atender, mesmo no Ministério de Socorros, atender aquela pessoa, tá certo? Não, tá errado. Aquela pessoa está passando por um estreito de Deus, um tratamento, uma escola. Por isso tem a fase do boi selvagem, onde o boi trabalha, não recebe nada, Deus está só moldando. Não chega a lugar nenhum. O boi que moe o trigo, ele fica rodando em círculos, não sai do lugar. Mas está trabalhando, está funcionando para o reino, está gerando comida, está gerando alguma coisa. Aí você está num outro lugar, a pessoa precisa de libertação.
E Deus quer que você entre naquela batalha e vai lá e seja usado e sofra as retaliações e bate de frente, confronta o espírito e manda embora e soluciona. E discipula aquela pessoa, aí já entra mais a parte de mestre, que nós já vamos chegar, tá? Eu tô parado no meu texto, já nós vamos voltar, calma, tá? Então quer dizer, ser usado por Deus, a gente tem que descobrir o nosso chamado sim. Porém, não é tão importante você descobrir o seu chamado como ser obediente a todos os comandos do Espírito. Porque nem todas as missões que você vai fazer vão estar dentro do seu chamado. Gostaria muito que você entendesse isso. Não estou falando mal de chamado, diminuindo o chamado. Eu estou dizendo que a obediência ao Espírito é o extremo, é o topo, é o top. Amém? Por quê? Hoje o Espírito Santo quer me usar na sua vida aqui numa área, né? Mas ontem o Senhor queria que eu atendesse outras pessoas, em outros ambientes, de outra maneira. E se você ficar limitado a uma cerca no seu chamado, não, eu sou libertador, então eu só trabalho com libertação. Queridos, o reino ele é muito diversificado. O reino ele é muito grande. Tem vezes que você está passando por um lugar, o Espírito Santo para ali, atende aquela pessoa, vai, dá atenção, socorra ela no quesito tal. É libertação, é cura, é alimento, é uma palavra de consolo. Ei, a pessoa ia se matar. E se você não obedece, você fica nessas paredes, sabe, do teu chamado, não, meu chamado é específico para famílias. Eu só trabalho com mulheres, eu só trabalho com não sei o quê, eu só trabalho com dependentes químicos. Querido, o reino é muito diversificado. Não dá para você ficar escolhendo todas as coisas, tá? Por isso, eu vou falar algo aqui agora que você guarde, que é uma chave poderosíssima. Ser um bombril no reino. Ai, tem que limpar um banheiro. Cadê o limpador de banheiro? Não tem. Deus mostrou o banheiro sujo, você viu. Quem que vai funcionar ali? Ai, mas tem que ir para nações, atravessar os mares para fazer uma pregação. A mesma pessoa que limpou o banheiro vai lá fazer aquela grande obra. Ai, tem que socorrer, ele estragou um encanamento, estourou uma tomada, tem que fazer uma pintura, tem que fazer uma missão em tal lugar. Não tem dinheiro, mas você tem. Não tem gasolina, mas você tem. Não tem alimento, mas você tem. Não tem hotel, mas você se vira. Quando entrarem numa cidade, comam o que for posto à mesa. O que quer dizer isso? Eu te pergunto, o que quer dizer isso? É muito mais do que chegar e comer o que tem. O que é? Quando entrares numa cidade, primeira coisa, comam o que for posto à mesa. Quer dizer, durma onde der, coma o que tiver, se não tiver jejum e dê glória a Deus, tá? Então quer dizer, não coloque obstáculos para a obra. Tem lugares que eu vou pregar que eu ganho dinheiro. É bom? Sempre é bom, o dinheiro traz conforto, o dinheiro atende a tudo. Agora, apóstolo, você tem um preço? Não. Como é que eu vou pôr um preço para noivo? Eu não sou prostituto. Amém? Ah, mas quando você faz treinamentos, tal, aí é o nosso ganha-pão. Mas você já foi, apóstolo, num lugar e falou, é tanto para cobrar? Nunca. Porque o Espírito Santo não permite que isso aconteça. Quando a pessoa coloca um preço, ela é uma noite de prazer lá para a igreja, uma noite de show, amém? Então o que acontece, apóstolo? Como é que é o chamado? Querido, o chamado, ele é feito completinho mediante as ordens do Espírito. Sendo o que você vai comer, sabe? Ser o que... Deixa eu colocar aqui mais perto. Estou falando que minha voz tá ficando grossa. É que eu estou tomando água gelada. Minha voz está meio grossa mesmo, tá? Quando você chegar no lugar, você vai encontrar um ambiente, pessoas, condições, sabe? Eu fui para Moçambique, não tem como você ganhar nada lá. Você paga a tua passagem 13 mil. Paguei mais de hotel, $2.000, que dá hoje 10 mil.
mais uns 2.000 de comida. Chegando lá, eu ofertei na vida de alguns pastores. Foi mais uns 2.000. Vai somando. 10 com 2, com 13. Vamos supor que eu voltei de lá gastando 28.000. Quanto voltou pro bolso? Nada. Nada. Falar que não, eu ganhei $2.000 lá, que eu acabei usando. Acabou meio que empatando o hotel. Mas eu ganhei lá, uma pessoa lá me honrou, uma médica me honrou, uma outra pessoa me honrou. Chegou $2.000, eu consegui tirar isso aqui. Amém? E aí? A maioria das pessoas, quando vai viajar, quer tudo pago. O teu chamado, querido, tem horas que você vai ganhar, tem horas que você vai pagar. Teve muita igreja que eu cheguei que o Espírito Santo falou para mim. O pastor da igreja em Limeira, São Paulo, pastor da igreja, revelação, tá? Ninguém contou, não. Eu estava lá, pastor preocupado, o Espírito Santo falou assim para mim, ele está preocupado porque ele está devendo um aluguel. E ele comprou um monte de salgado, um monte de coisa, mas muito salgado, para vender, para poder pagar o aluguel e dar uma oferta para você. Aquieta o coração dele, Ronaldo, paga o aluguel e diz para ele que você não aceita nenhuma oferta. Os pastores choraram muito. E eu estava precisando? Tava, a gente sempre está precisando de alguma coisa. Sempre tem um filho querendo alguma coisa, esposa, tal, ministério. Sempre tem alguma coisa para consertar. Sempre eu desejo alguma coisa também. Mas, queridos, ministério já é uma honra para você servir a Deus para a cura das nações. Tá? A Bel está falando, foi mesmo, estávamos lá aqui no Instagram. Glória a Deus, tem gente aqui de testemunha. Né? Mas aconteceu em muitos lugares de eu chegar e o Espírito Santo falar, não vai levar nada. Deixa aí. Na volta para casa, às vezes, que nem já aconteceu, um jogador de futebol, sabe? Falou, manda o Pix, eu mandar lá, entrar um dinheirão na conta. E eu falei assim, qual que é o teu nome? A pessoa me bloquear. Não quer nem que fique sabendo. Deus mandou ela fazer lá. Então, quando você serve a noiva, aquele que tem dinheiro ilimitado paga você. Amém? Então vem de diversos lados. E a Bíblia diz que você pode cobrar por ensino. Eclesiastes 6:7. Tá? Você não pode cobrar para você atender igreja. Para vender ensino você pode. É um trabalho como tantos outros. Um professor que estuda, ele não vende ensino. Ele não é remunerado por isso. Eclesiastes 6:7. Mas, queridos, acabou virando um comércio. Quando vira muito comércio, Mamon fala mais alto que o Espírito Santo. Já nós estamos entrando no assunto. Calma que eu estou chegando lá. Eu nem acabei de ler o versículo, nós estamos aqui já. Tá? Então o que acontece? Aquele que almeja o episcopado, a obra de Deus, trabalhar para o reino, grande coisa, sabe? Ele escolheu para fazer. Ele aceitou fazer. Só que tem um preço muito grande. A primeira fase do chamado é a fase do boi selvagem. Você trabalha igual um maluco, não colhe nada. Nada. E é Deus que bloqueia essa colheita. Amém? Por quê? Porque a fase do boi selvagem serve para provar o vaso. Entenda isso. Para algumas pessoas vai fazer muito sentido, algumas outras vão ficar meio... é, tal. Algumas estão entendendo bem, algumas já passaram por isso, algumas vão entender agora e daqui a um tempo vai falar, puxa, eu estou naquela fase do boi selvagem. Trabalha muito, não conquista nada. Tá? Mas a Bíblia diz assim, não amordaça o boi, quer dizer, não tapa a boca do boi, enquanto debulha o trigo, quer dizer, ele vai ter o básico, comer, beber, dormir. Básico. Então, aluguel, comida e... Essa fase aqui é para provar as pessoas. Por quê? Deus não quer todo tipo de pessoas trabalhando para Ele. Ele vai selecionando. Ele vai peneirando. A escola de Deus não é igual a uma escola de teologia, não. A escola de Deus é formada de fornalhas, desertos, naufrágios, tempestades, para quê? Para provar o vaso. Jesus mostrou chamando os discípulos para o barco 2 vezes. Entra aqui no barco comigo, entrar no barco, o que teve? Bonança? O que teve? Banquete? Não, teve tempestade, teve que a fé ser provada para ser aprovado. Então, quando está passando por um deserto não é um cemitério de cristãos, é uma faculdade, é um lugar de aprendizado, é um lugar que sua fé é provada para você
provocar milagres. A palavra certa é essa. Provocar milagres. Provar a tua fé. Eu já contei muitas vezes, faltou leite lá em casa, meu filho pediu leite no dia de manhã e Nescau não tinha. Eu sempre, na minha cabeça, como não tinha passado pela escola de Deus, se faltar alguma coisa, eu peço para a mãe, ou para o pai, ou para o vizinho, ou para o parente. E quando esgotaram essas fontes? Pedi para Deus. Aí quando eu vi que Deus enviava as coisas, aí a minha fé aumentou. Como é que aconteceu com Davi? Para ele poder enfrentar um gigante. Ele enfrentou um urso, um leão, aí enfrentou Golias. Depois enfrentou o exército inteiro de Saul. Por quê? Deus quer que nesses naufrágios, desertos, tempestades, você vai sendo provado e aprovado. Amém? Quando você recebe a aprovação do Senhor, você muda de fase. Jacó ficou 7 anos para mudar da fase do boi selvagem para a fase do leão. Depois da fase do leão, tá? Onde na fronteira da fase do leão, perdão, do boi selvagem para o leão, ele queria receber uma recompensa e recebeu outra. Ele queria receber sua esposa e recebeu a irmã dela. Vem Labão, pai das meninas, e fala, ó, você trabalha mais 7 anos que eu te dou a outra. Ele foi enganado, mesmo assim trabalhou mais 7 anos. Aí ele entrou na fase do homem, depois do leão, da fase do boi, leão, homem, e depois águia. Mas foi depois da fase do homem que ele se tornou mais rico que Labão, mediante as experiências de Deus. Então, quando você começa o ministério, é tudo muito provado, tudo muito difícil, que nem a Luciana me conta, às vezes ela ia pregar num lugar, ia de circular, não tinha dinheiro para voltar, os pastores às vezes não davam nem o dinheiro de voltar, voltava de a pé. Teve vezes que ela orou a Deus e falou, Senhor, eu tô com um filho pequeno, eu queria tanto voltar para casa de ônibus, olhou no chão assim, R$50, do nada, acabou de orar, olhou no chão R$50, glorificou a Deus, ainda comeu um cachorrão, né, um dogão, sei lá como é que chama na sua região. Amém? Então, quer dizer, Deus faz isso para quê? Para que você seja treinado para ter um coração segundo o coração de Davi. Deus quer que você seja blindado contra o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Então, você faz a obra por amor mesmo, quando você recebe, você só glorifica. Mas se você não for treinado, você entra no sistema religioso onde tudo é pago. E no reino, tudo que você planta, você colhe. Amém? Mas Deus não quer que você faça barganhas. Deus quer que você faça por amor. Deus é tão melhor pagador que qualquer chefe aqui da terra, que ele paga 13º, 14º, 15º, te dá coisa fora de tempo. Paga 2 vezes no mês. É maravilhoso servir a Deus. Eu estava falando para o apóstolo João hoje, andando de bicicleta, 5h30 da manhã, saímos para andar de bicicleta, estava escuro ainda. Falei, apóstolo João, Deus mandou fazer um sacrifício mês passado. Eu tirei 77 mil para fazer o sacrifício para completar o negócio do carro da Luciana. E Deus falou para mim que dentro de um mês ele punha de volta esse dinheiro na minha mão. E ontem à noite Deus falou para mim, falou, olha aí. Aí eu fui tentar fazer as contas, pegar no banco, mas como é que aconteceu isso aqui? Não tem como explicar. Quando é de Deus, milagre não explica. Quando você faz as coisas com pureza de coração, Deus faz brotar coisa na sua conta, faz alguém bater na tua porta errado, te entregar bênçãos que, sabe, que não era. Quantas pessoas falaram, apóstolo, eu ia mandar um dinheiro aí, mas pus um 0 a mais, rapaz. Pus um 0 a mais. Para a pessoa mandar 800, mandou 8 mil. O senhor devolve para mim? Falou, já estou devolvendo, tá? Manda o Pix aí. Na hora de mandar o Pix, a pessoa falou, Espírito Santo não quer que eu pegue de volta agora. O que é isso aí? Vou perguntar para vocês, sorte? Não, isso é Deus fazendo as coisas do jeito dele. Mas tem hora que Deus está provando você, vai agora. Vai, paga a tua ida, paga a tua comida, paga do teu irmão também, faz. E aí, é a hora que você está sendo provado. Você vai ser aprovado ou reprovado? Vamos voltar aqui, porque eu estou só no começo do versículo, hein? Nós vamos falar de chamado aqui, estamos começando. Para que ele mesmo deu uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas?
tá? Para aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, para todo mundo servir servir na plenitude, na totalidade, amém? E para a edificação do corpo de Cristo. O que é esse nome difícil aí, edificação? É para você elevar o nível do corpo de Cristo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, explicando algumas coisas, algumas pessoas vão ser edificadas, vão ser elevadas, vão subir de nível no entendimento, vai falar, opa, eu tenho um compreendimento maior sobre chamado. E assim são as áreas do reino, você vai recebendo mais conteúdo, você vai ficando com mais autoridade e profundidade. Amém? Então vamos lá. Jesus quer que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. O que é a estatura? Acabei de falar, níveis. Amém? Que cresçam. Jesus falou, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores, mas quando for adulto, criança não consegue operar essas coisas. Mas para você ter um desempenho do seu serviço joia dentro do reino, você precisa ser treinado. Vai falar para mim, não, no reino de Deus a gente faz de qualquer jeito, empurra de barriga. Chega lá e Deus usa, Deus faz. Negativo. Deus está todos os dias cancelando chamados. Deus está cancelando chamados. Deus está negando pessoas, falou, você não serve para o meu reino. O que Deus fez com Saul? Saul servia a Deus 41 anos, joia. Ficou soberbo, Deus o descartou. É assim. O que aconteceu com Judas? Descarte. Pegou um caminho errado. Deus é paciente, longânimo, tal, mas Deus passa a espada. Deus tira fora. Já você vai entender seu chamado aí, Paulo. Calma aí. Tá? Então Deus quer que todos, está escrito aqui todos, eu estou lendo Efésios 4, no 13 agora, até que todos cheguemos à estatura de Cristo, de pessoa madura. Eu acabei de falar, não adianta você achar que o chamado eu vou atender de qualquer jeito, que tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá? Deus rejeita, Deus vomita essas pessoas. Ser frio ou ser quente, que os mornos serão vomitados. Você não tem um bom desempenho no reino, ou você vai cair na real uma hora e vai se dedicar ao reino, ou você vai ser uma pessoa que esquenta o banco da igreja. Está ali apenas com mais um no meio da multidão. Amém? Sabe? Deus quer que você seja luz, seja sal, faça diferença. Enquanto tem um monte de gente hoje preocupada com a Páscoa e tal. Não, a gente serve a Deus todos os dias. A gente anda com Jesus todos os dias. Para mim não tem um dia especial no ano, a não ser o Yom Kippur. O resto dos dias são todos dele. Acordei hoje 3 horas da manhã com ele. Nem lembrei de Páscoa. Sabe? A Páscoa é mais um dia com o Senhor que inventaram aí. Sabe? Amém? O que você tem que ser? Profundo com Deus para desempenhar o seu chamado com eficácia. Onde Deus envia você, você vai lá e cumpre a missão. Deus quer que você seja obediente e eficaz. Chega no lugar, é libertação? Eu opero. Se faltar alguém no louvor, queridos, eu ponho um playback e canto. Ah, mas você é o seu chamado? Não. Não é o meu chamado lá com os levitas. Mas quantas vezes faltou gente para adorar? Eu adorei. Quantas vezes eu fiquei rouco de cantar? Eu cantei. Amém? Nossa, 2 vezes a live foi para cair aqui e não caiu. Que mistério. Em nome de Jesus, que os anjos protejam aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Deus quer que vocês cresçam, e Ele deu 5 ministérios, então se a tua igreja não reconhece um desses 5 ministérios, pergunta para o pastor onde é que estão esses ministérios, que Jesus, Ele concedeu uns para apóstolos, mestres, pastores, profetas e evangelistas, e nunca tirou em nenhum lugar da Bíblia, tá? Então onde é que estão esses ministérios dentro da sua igreja? Não tem, seu pastor é antibíblico, me perdoe a velocidade do que eu falo as coisas aqui, amém?
Se a Bíblia está aí para todo mundo, tem um exemplar. Se o pastor não leu, ele é antibíblico. Amém? Porque esses ministérios têm que funcionar dentro da igreja. Ele tem que reconhecer o profeta, o evangelista, o pastor, o apóstolo e o mestre. Amém? Porque eles desempenham melhor os seus papéis nas suas áreas específicas. Porém, você sempre pode ser um coringa no reino, para você entender bem como parábola. Amém? O coringa, o bombril, o 1001 utilidades, o faz tudo em todos os lugares, em todos os momentos. Ok? Ah, preciso de uma oração, você funciona. Preciso de libertação, funciona. Cura física, funciona. Mapeamento espiritual para tirar da região de cativeiro, funciona também. Revelação, funciona também. Tudo funciona. Por quê? Porque a pessoa subiu para um lugar chamado estatura de Cristo, plenitude do poder de Deus. Todos os dons você pode ter. Não fica esse negócio, ai, eu quero mais aqui, mais lá. Não. Tem áreas específicas mais profundas. Porém, você funciona em tudo. Faltou alguém, Deus fala, eis um soldado que eu posso mandar, que eu confio, porque ele é pau para toda obra. Vocês já viram uma empresa? Vamos supor, pintou um lugar lá para gerente geral. Quem que o proprietário do lugar vai escolher? Amém? Aquele que funciona em todas as áreas. Ele não vai pegar lá o cara do TI, que só sabe TI, sabe? Tecnologia da informação, do TI para ser administrador da empresa, porque o cara é só TI, ó. Assim é o cara que só pensa no seu chamado, sabe? Ele é assim, ó. Se você está disponível no reino, você tem que funcionar em tudo. Em tudo. É no profético, no apostólico, no pastoreio. Tu bate com a esquerda, com a direita, bate com as mãos, bate com tudo. Tá? Ah, mas na minha igreja não tem. Pois é. Tá cheio de igrejas que não tem o desempenho apropriado para o serviço. Ah, mas tem um enfermo, o pastor não dá conta. Ah, tem uma pessoa endemoniada, o pastor também não deu conta. Ah, o louvor não funcionou, o pastor entrou lá no lugar lá e fez caca. Não está apropriado para o serviço, porque ele não reconheceu. Tem pessoas, cada um no seu chamado para funcionar dentro da igreja. Se ele reconhece e unge quem é para ungir, quem ele tem algo para ungir, ou ele delibera, falei, você funciona como mestre. Vem dar estudo bíblico, vem chamar as pessoas para o ensino, sabe? Ah, você funciona como profeta. Ei, vamos encabeçar a área da intercessão. O que Deus está mostrando para a igreja? O pastor vai fazer as visitas, vai cuidar das ovelhas, vai arrancar os carrapatos. E o evangelista vai trazer gente para essa igreja. Já eu vou de um por um, calma lá. Nós vamos chegar lá, ok? Já eu entro nessa parte aí. Mas, querido, nós pegamos um trecho bíblico de Efésios 4, 11 ao 16, e nós estamos na metade, já falamos meia hora sobre isso. Amém? Então, cada um funcionando no seu quadrado. Tá? Vamos lá. Para que é para as pessoas chegarem à estatura de Cristo? Para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas de doutrina. O que é doutrina? O pastor vai lá e olha, aqui nessa igreja o principal é todo mundo vir de terno. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar um terno, não deu certo, tal, pronto, ela não pode se enquadrar naquela igreja. É doutrina de homem. Jesus nunca mandou isso. É legal todo mundo bonitão? Lógico que é legal. É muito bonito. Eu já vou explicar meu chamado também, tá? Só que daí o que acontece? O pastor vai lá e coloca doutrinas humanas. Tá? Tipo assim, ó, ei, fulano de tal, se você não vier aqui com essa roupa tal e tal e tal, você não vai ser batizado. Ei, minhas irmãs, se não vier de saia assim, assim, assado, tá. Ei, irmãs, não pode pintar o cabelo de azul, tá? Nem de vermelho, tá? Mas a esposa do pastor pinta de amarelo. Então, quer dizer, ele põe o que pode e o que não pode, né? Ele não deixa as crianças tomar ceia, mas os adultos que pecam podem. Então, são várias coisas que os homens criam e impõem. E você, se quiser participar daqui, você vai ter que engolir tudo que eu falo. Mas o homem não pode ficar criando nada, porque no final da Bíblia diz que se alguém acrescentar qualquer tio, qualquer vírgula no livro da lei, que é a Bíblia, aquela ali,
Amém? Todas as pragas desse livro vão vir sobre a pessoa. Então não pode o pastor ficar criando doutrina humana. Amém? Entenda isso, a Bíblia diz que ele não pode. Então para que Deus levanta 5 ministérios? Para a igreja não cair nessa baboseira de criança, fica todo mundo sentado no banco, tomando aquele leitinho todo dia, achando que tá bom, tal, que nem era eu na missa. Me perdoe, eu ia na missa lá, escutava tudo, saía pro bar beber. Amém? Por quê? Não davam liberdade para o Espírito Santo, era só uma coisa superficial, eu só dei aqui a contribuição de vocês, pode ir para casa de vocês, com o resto tá tudo certo. Igreja de porta larga. Amém? Doutrinas de homens. Tá? Tem igrejas que fazem 2 horas de louvor, palavra 15 minutos. Como é que as ovelhas crescem? Só sabem música. Né? Por quê? Elas não sobem de nível espiritual. Aí ninguém sabe quem que é apóstolo, quem que é profeta, quem que é mestre, quem que é nada. Só tem o pastor que manda em tudo e todo mundo cala a boca aí, porque eu mando em tudo. Vocês fiquem quietos aí, tá? Vocês querem saber se alguma coisa pode ou não pode, vocês vêm e perguntam para mim. Amém? Vamos lá. Aqui. Mas eu vou parar por aqui. Se eu for entrar nessa área aqui, nós vamos desvirtuar um pouco. Vamos lá voltar a falar aqui agora. O chamado de cada um. Ô apóstolo, eu não entendo muito bem meu chamado, mas como é que eu faço? Primeira coisa que você tem que fazer, marca aí que é isso aqui, você vai ter que saber. Qual parte dentro do reino você se acha mais apto, mais livre, que tem mais prazer em fazer? Você tem habilidade para conversar com pessoas, você é extrovertido, você é uma pessoa que chega rapidinho e você faz amizade e tal, e tal, e tal, provavelmente o teu chamado envolve, não é que é só, envolve o chamado de evangelista. Amém? Porque o evangelista ele tem facilidade de chegar, conversar com as pessoas já ficam amigas delas. Amém? Da onde vem isso? Já está dentro. A face dela ajuda. Ou ela é pessoa engraçada, ou pessoa bem aceita, ela não é carrancuda, sabe? Ela não é nervosa, ela é extrovertida. Então você vai ver, poxa, essa pessoa aqui com certeza vai ser uma tremenda ganhadora de almas. Ela puxa as igrejas lá, as ovelhas lá de fora e traz para dentro da casa de Deus. Amém? Tá? A Lohane falando hoje, essa não sou eu. Amém? Então, quer dizer, esse evangelista às vezes vai na casa da pessoa, ele é como a Arca da Aliança. Ele carrega o Espírito Santo, ele chega na casa da pessoa, ele bate palma, dali a pouco ele toma um café, a turma escuta ele, come um bolo, dali a pouco ele está lá no fogão, cozinhando junto, porque as pessoas sentem paz com aquela pessoa em casa. Deixa entrar, fica aí, daqui a pouco tá lá cozinhando lá com eles lá, eu sei fazer uma comida que então faz lá. Fica amigo. De noite onde esse povo vai? Na igreja que esse evangelista chamar. Amém? Tá? Ele tem facilidade. As pessoas acompanham ele. Ele é formador de opinião. Sabe? A Bela falando, a pastora Bela. Eu sou assim. Sabe? Mas, apóstolo, eu não fui ungido evangelista. Ok, querido, uma coisa é o homem, tá? Te considerar aqui embaixo, jogar óleo na sua cabeça, e outra, é um chamado que Deus fez para você antes de você entrar no ventre da sua mãe. Como eu já citei um monte de vezes, Jeremias 1, ei Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu, Deus, já tinha te formado profeta de nações. Antes do ventre da mãe. O que é isso? Era um espírito, Jeremias. Um espírito, amém? Assim como Cristo mostra isso para nós. Lá em Gênesis, Cristo já estava lá, que é o verbo. Aí Cristo era um espírito, entra num corpo há 2000 e poucos anos atrás, amém? E volta para o céu novamente. Você era um espírito, que Deus não deixa você lembrar, tá? Dessa parte. Aí você entra nessa fase,
tá? A qual você tem que habitar num corpo durante alguns anos. Você sabe que você é um ser eterno, ou o céu ou o inferno é eterno, tá? Mas essa condição de 70, 80, 100 anos é dentro de um corpo. Nessa parte que você passa aqui embaixo dentro de um corpo, Deus quer que você seja uma pessoa de eficácia no reino, se interesse pelo reino, não passe apenas olhando para o umbigo, cuidando apenas do material, do superficial, cuidando apenas de prazeres. Por isso que a alma e o espírito estão brigando entre si. O espírito quer fazer as coisas do reino, a alma quer fazer as coisas da carne, concupiscência da carne, os prazeres da carne, ok? Então aí Deus quer que você passe nessa condição aqui embaixo, usando aquilo que já te deu antes de você nascer. São aptidões, ou dons, ou talentos, pode chamar do jeito que você quiser. Você já veio de fábrica com facilidades para algumas coisas e dificuldades para outras. Por favor, entenda assim. Amém? Sei lá, tem gente perguntando para mim se estão vendendo alguma coisa. Não, eu não estou vendendo nada. Só um minutinho, gente. Tudo bem. O satanista entrou no canal, o senhor falou para mim. Já achei ele. Amém? Espírito Santo é lindo, né? Vamos lá? Queridos, nós estamos falando de. A pessoa falou aqui que. Falou um monte de coisa aqui. Vamos voltar para o assunto aqui. Ok? Vamos lá. Aqui. Amém, Senhor. Amém, amém. Tá? Quando você veio, tá? Nasceu com aptidões, com facilidades para algumas coisas, se você entender o seu chamado, o que Deus quer de você, com essas aptidões, você vai ter facilidade para operar. Deus não vai você que tem vergonha de bater na casa dos outros, de pregar para pessoas na rua, de parar gente no shopping para pregar o evangelho. Deus não vai te usar nessa área. Ele não quer você nessa área, porque ele não te ungiu. Ele não te capacitou. Você não tem essas coisas dentro de você. Amém? Você não tem facilidade, você é aquela pessoa mais caseira, mais na sua. Você não gosta. Deus não vai te colocar onde você não gosta. Deus vai te colocar para você mergulhar, amém? Naquilo que te interessa. Você já viu pessoas trabalhando em área de que ela não gosta? O trabalho para ela é um fardo. Tem outras pessoas que acordam felizes para ir trabalhar porque ela trabalha na área que ela gosta. Amém? Quando você consegue associar essas coisas, ó, fica pleno o seu chamado. Amém? Queridos, eu não gosto de fazer evangelismo. Deus não me leva para fazer evangelismo. Eu não ganho almas para Jesus como muitos de vocês ganham. Amém? Só que agora eu ajudo o reino em outras partes que as pessoas são capacitadas para ganhar muitas almas. Então Jesus não era aquele evangelista, sabe? O dia inteiro estava ganhando alma. Não, ele curava, ele ensinava, ele salvava, ele libertava, ele funcionava no reino. Jesus é um exemplo. Amém? Então, quer dizer, você vai funcionar de vez em quando em áreas que você não gosta muito, mas que você até funciona por causa que tem falta de pessoas ali e tal. Tu vai e faz. Mas a área que você mais ama, amém? Essa é a área que você vai fluir profundamente. Eu gosto muito de trabalhar com dons espirituais com o Espírito Santo. Apóstolo, você gosta muito de trabalhar com demônios? Gostava. Trabalhar com demônios assim, na libertação. Eu só queria caçar demônios. Chega uma hora que o Espírito Santo falou, mas você não tem vontade de trabalhar comigo? Né? Você fica querendo saber o nome dos demônios, qual que é a origem dos demônios, que eles receberam, qual foi o pacto que fizeram, quem que não sei o que, tal. Eu parei. Comecei a trabalhar muito mais com o Espírito Santo.
Hoje manifesta os demônios, mas está sempre em segundo plano. Amém? Manifesta o que tem que manifestar. Você ama após ficar mexendo com o demônio? Não. Mas eu amei já. Amei muito. Ficava só procurando demônio nas pessoas, demônio em tudo quanto é lugar, patuá, quadros, velas, coisas, sabe? Oferendas, bruxos, bruxas. Eu queria saber. Amém? Mas o teu chamado pode mudar durante a tua vida, tá? Quando eu estava numa cadeia nos Estados Unidos, em 2005, Deus me chamou na Bíblia, tá? Eu tive revelação na Bíblia, de profeta de nações. Eu dei muita risada. E falei, Deus não está falando comigo, mas foram tantas vezes que ele me falou esse nome. Profeta de nações. Eu falei, o que faz esse cara, Senhor? Que eu não sei nem o que é profeta e nem o que é de nações. O que ele faz? Não, uma pessoa que viaja além dos oceanos, sabe? Para levar o ensino, para levar a palavra. Eu falei, então, E eu passei uma vez só os oceanos para pregar a palavra. Então, cadê esse chamadão? Está acontecendo? Está vindo? Eu vou a segunda vez agora em maio. Amém? Eu estou há 15 anos sendo treinado e tal, mas após Deus não te chamou desse nome? Chamou, não chamou Davi como rei? 16 anos depois, Davi foi rei. Então, o teu chamado, ele vai sendo formado em você, forjando você, lapidando você para que você possa atender esse chamado de uma maneira eficaz. Amém? Com tudo bem desenrolado, sabe? Com tudo bem resolvido. Você vai ter autoridade quando você entrar numa peleja, quando você entrar para operar uma cura, quando você perceber espíritos malignos, quando você for operar libertação, quando você for fundar uma igreja, ungir uma pessoa. Eu recebi uma palavra de conhecimento, eu tenho certeza que eu recebi essa palavra. Como é que você atravessa oceanos cheios de dúvida, cheio de, meu Deus, eu tenho medo de entrar nessa área aqui e tal. Tem gente que falou assim para mim, tu vai morrer lá na África. As batalhas muito maiores eu enfrentei aqui no Brasil, não foi na África. Muito maiores, muito mais pesadas. Para a África eu fiquei 60 dias indo no monte. Quando eu cheguei lá aconteceu tudo que eu queria. Amém? Porque Deus te prepara para o teu chamado. Amém? Então seja obediente a todos os comandos do Espírito Santo. Não precisa ter pressa para descobrir. Eu tenho que saber meu chamado essa semana ainda. Não, você vai procurar agora qual área do reino você se adapta. Qual área do reino que você curte. Apóstolo, eu sou ligadão em louvores e tal. Então pega um instrumento, pega um microfone, treina em casa, que a hora que Deus abrir a oportunidade você está pronto. Amém? Como é que Deus vai usar você tremendamente? Você fica só esperando o microfone? Não. Treina tudo que você tiver que treinar em casa, no dia a dia da vida, na sua história, que quando chegar a tua hora, você vai estar preparado. Você vai estar pronto. Sabe? Tem gente que fala, eu quero pregar nas nações. Então você precisa levar pelo menos o português, o espanhol e o inglês. Não é verdade? Você precisa levar essas línguas aí. Mas dá para ir com o intérprete. Eu entendo, mas Deus vai te usar muito mais se estiver pronto. Se você for um ministro que opera a cura sempre, quando pessoas ao redor estiverem enfermas, o Espírito Santo vai poder te dar as palavras de conhecimento, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, profecia, para você ser usado na vida das pessoas. Por quê? Porque você está pronto para ser usado. Quando chegar nas pessoas vai acontecer. Mas se você não estiver preparado, como é que Deus vai te enviar para uma batalha grande? Como é que Deus vai te levar para a libertação de um satanista? Se você nem percebe quando está do lado de satanista, o satanista te engana, porque você não tem nem o dom de discernimento de espíritos. Então, quer dizer, essa preparação envolve várias coisas. Gente, por favor, alguém manda um recado para o Cauê, manda ele me socorrer aqui. Amém? Quem tem o telefone do Cauê, fala para ele urgente me socorrer aqui. Tá? Alguém chama a Nilcélia, por favor. Que aqui está lá no fundo. Mas vamos lá, tá? Queridos, voltando aqui. Como é que você vai atender
por exemplo, esse chamado de evangelista, né? Que eles são pessoas que têm essa destreza, tá? De exercer o chamado de uma forma de chegar nos lugares e as pessoas ir com a sua cara. Olhar e falar, ei, eu senti conexão com essa pessoa. O evangelista tem isso aí que é um atrativo. Ela chega nos lugares rapidinho. Se ela tiver um Instagram, lota. Se ela tiver um YouTube, lota. Facebook, lota. Por quê? Porque ela é uma pessoa comunicativa, sabe, educada, as pessoas colam nela, ouvem ela, conversam com ela, tudo acontece rápido no ministério do evangelista. Aí você põe um levita para fazer isso aí, ele fica calado, com as mãos no bolso, de braço cruzado, com os olhos regalados, sabe? A pessoa chama você para entrar, você fala, acho que eu não vou entrar não, sabe? Ah, acho que não vou entrar não, amém? E o pastor? O pastor tem que aceitar os convites, ir na casa do povo, sabe? Fazer as visitas, trazer as ovelhas para dentro da casa do Senhor. Ela vai lá pastorear, ela vai cuidar, ela vai se interessar, ela é um psicólogo. Ela vai ouvir as pessoas. Tem gente que é facinho, ela chega para você e já conta o problema dela. Eu fui 8 anos pastor. Hoje não sou mais. Tá? Tem pessoa que você chega, ela é específica, ela chega e fala, tá aqui meu problema. Tem outra que fala, pastor, vai lá em casa? Vou. Eu vou lá fazer lá um quiabo com frango pro senhor. E quando você chega, primeira coisa, fala, quando eu era criança, e ela vai contar a história dela inteira, e você vai ter que ouvir. Mas você gosta de ouvir que você é pastor, você não é pastor, você não aguenta. Você falou, querida, vai direto lá no ponto, porque cálice, você me deixa louco, né? De contar, falou, não tem tempo para escutar tudo isso aí, não. O pastor tem tempo. O pastor tem saco, sabe? Saco no português nosso aqui é paciência. Ele tem, ele escuta na boa, ele escuta e traz solução. O Espírito Santo usa poderosamente. Ele vem e fala, o ponto exato da tua vida está aqui, ó, pã! E tem gente que está aí na live que sabe, esse aqui é o meu chamado de pastor. E querido, todo mundo pensa em pastor, você pensa numa igreja grande, toda pá. Nada, o pastor começa pastoreando gente no WhatsApp. É 2, 3 pessoas que colhem você que você vai pastoreando. E depois isso vai aumentando. Aí, Poli, tá vendo que você conheceu o teu chamado? Já eu falando aqui, ó. Você sente vontade de cuidar das pessoas. Você se interessa pela história delas. Sabe o que é um psicólogo? Põe a pessoa sentada lá 1 hora e a pessoa fala. O psicólogo escuta, e depois dá um quê? Um diagnóstico. Que é um quê? Um mapeamento espiritual. Tá? Esse mapeamento espiritual é os chamados que mais tem de pastores. Os cachorros começaram a latir demais. Vê o que está acontecendo. Quê? Quê? Então, não pedi nada? Amém, queridos? Tá? Olha lá a Sandra falando, ó. Eu vi agora há pouco, a Sandra estava aqui no Zap. Psicóloga e médica, é isso? Biomedicina, não sei. Vamos lá. Tá vendo como é que eu não esqueço? Tá? Então, apóstolo, cara, tem gente que vem atrás de mim para me perguntar as coisas de Deus e tal. Você não está percebendo? Até as pessoas estão percebendo o teu chamado. É de pastor e de pastora. Ai, mas na igreja que eu tô, as pessoas não deixam as pastoras, as mulheres serem pastoras, cuidarem. Essa igreja é antibíblica. Cai fora da igreja. Monte a sua. Onde está dizendo que você não pode? Monta a tua turminha. Pede para a gente orar por você. Junta aí a célula na sua casa 1 vez por semana. Ou que se for online, eu tenho uma amiga lá do Japão, outra não sei daqui, célula online. Eu ligo aqui e faço, estou fazendo online com vocês, tem 321 pessoas aqui, 50 aqui. E começa, você vai deixar o Espírito Santo te usar, você vai ficar empolgadão ou empolgadona. Eu quero te motivar nesse dia, vai dar fruto, não fica sentado na igreja só esquentando, não cria coragem. Ai, apóstolo, e se der errado, deu. Você tentou muito melhor o que tenta do que o não você já tem.
A derrota já está aí, então quer dizer, sabe? Às vezes as pessoas colam em você no salão de beleza, querem escutar você, é para você ir lá no salão meia hora e você fica 2, por quê? Porque tá gente para orar, gente lá querendo tirar a vida, tem gente que tá precisando de um consolo porque o marido não tá e pá. Olha lá, ó a Mari, lá na gringa, lá em Londres. Verdade, não sou pastora cabeleireira, mas sempre ouvi e aconselhei pessoas. Terminando meu curso de psicanálise clínica. Lógico que você é pastora, Mari. E nós passando aí, nós vamos melar sua cabeça com óleo. Amém? Então o que que acontece? A pessoa começa a ver pessoas chegando. Amém? Chegando e perguntando das coisas do reino, querendo ser aconselhada. Você nem falou que você é pastor ou que você faz aquilo, mas as pessoas começam a perguntar para você. As pessoas olham para você do nada, aí faz uma oração para mim, mas é lógico que eu faço. Aí você está treinado, a hora que você vai impor as mãos, já cai para o chão, já é batizado em línguas estranhas, já é curada, sabe? Já sai aquela, já toca a outra, já vira um grupo. Amém? A pouco faz uma camiseta lá, escreve lá, né? As mulheres do avivamento, os homens do fogo santo, e pronto, fez um grupo lá, e esse grupo vai trazendo outro daqui, outro de lá. Isso é a igreja do Senhor. Amém? Essas congregações grandes, glória a Deus, que tem elas organizadas e tal, mas a igreja somos nós. Então, onde você vai, Deus quer te usar. Eu vi uma mulher aqui falando para mim, ai, apóstolo, sou de uma assembleia lá que eles não deixam a gente nem falar alto na igreja. Mas eu fui no treinamento aí na base, e eu dirijo uma turminha de oração, poucas pessoas. Mas eu fui lá, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, porque eu comecei a orar, e eu não tinha isso. Aí o mota já caiu, foi arrebatada, voltou, contou para nós, virou um rolo terrível. Eu nunca mais quero perder isso, apóstolo. Por favor, como é que eu faço? Falei, querida, você está fazendo o ide. Não é sentai e vede os sinais, é ide, e os meus sinais seguirão os que crerem. No meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão os enfermos, eles ficarão curados, ressuscitarão os mortos, purificarão os leprosos. Eu mudei de versículo, tá? Expulsarão demônios. Eu falei Marcos 16:15, Marcos 10:8. Tá? Se quiser mais um, Mateus 28:19, tá? Façam discípulos de todas as nações. Não está falando para você congregar numa igreja, não. Tudo bem, você congrega, glória a Deus, é legal, tem louvor, tem organização, tudo tal, mas igreja somos nós. E Jesus fala, ser uma luz, ser sal, vai fazer a diferença. Amém? Se eu pegar 10 gramas de sal e jogar no meio de 1 quilo de sal, o sal vai se perder, tudo sal ali. Agora, se eu jogar lá sal onde não tem, se eu levar luz no meio da escuridão, opa, esse é o reino de Deus. Ide. Deus está mandando todo mundo ir. Então está procurando o seu chamado? Ide, vai fazer alguma coisa. Ou ganha alma, ou discipula. Tá? Só que o evangelho só de salvação não existe. Que é o que a gente vê nas igrejas. Tá? Ei, apóstolo. Eu vou lá na igreja lá, eu só esquento o banco. Amém? Malemar, alguém aceita Jesus aí 1 por ano na minha vida. Não, querido, o evangelho ele é pleno, ele é cheio de coisas, ele é maravilhoso. Amém? A Maridiane aqui dando testemunho, ó. Deus está operando muito depois do treinamento. A Maridiane aqui que estava falando dela. Amém? Queridos, tem um negócio aqui chato de falar, mas eu vou falar. Uma vez eu vi um pastor falando que crente ativado tudo junto é igual esterco. Eu falei, como é que é, pastor? Você está chamando nós de esterco? Ele falou, Ronaldo, eu falei para você, e analisa, que crente ativado, ficar junto muito tempo é igual esterco, só vai feder. Falei, por quê, pastor? Ele falou, porque se você espalhar esse esterco, vai adubar toda a terra, vai dar produção, vai dar colheita, vai trazer vida, vai ser tremendo. Porque o crente ativado, ele aduba mesmo, ele traz fruto e tal. Só que eles todos juntos, vai ficar todo mundo sufocado, todo mundo com um chamado violento.
violento, cheio de poder. Não tem enfermo para todo mundo, não tem microfone para todo mundo, não tem almas para todo mundo ganhar. É um desperdício. Falei, pastor, você sabe que ser tá certo? Falei, só não vai me chamar de esterco, tá? Lá no altar, amém? Só vai feder. Tá errado? Jesus, ele disse, foi ele, que não se acende uma lâmpada e põe debaixo de uma mesa, mas põe no lugar alto. Olha isso. O que está querendo dizer isso? Que quando Deus te ungiu e te ativou, de você sai luz, rios de águas vivas, unção, poder, cura, tudo. Olha que mistério. Aí Deus quer te colocar no lugar apropriado. Ele quer que você dê fruto. Ele não quer que você fique socado dentro da igreja. Aí, apóstolo, mas não pregue isso não, que eu te bloqueio aqui, porque a gente não crê assim. Queridos, não interessa a minha opinião e a sua de verdade, interessa a opinião não, interessa o mandamento de Cristo, sabe? Então o chamado hoje parece que virou, eu vou escolher isso, vou escolher aquilo, não, vou escolher daqui 10 anos. Para! E se daí Jesus voltou daqui 10 anos? Cadê que você atendeu o chamado? E os apóstolos de hoje? Tem apóstolo que está na condição de pastor. Amém? Queridos, ele pode até estar na condição de pastor durante um tempo, mas o apóstolo tem que ser enviado. Eu tinha 33 igrejas quando eu era pastor. Eu ganhei o chamado apostólico, eu perdi 32. A única que sobrou, Deus destituiu a igreja e me disse que ao invés de igreja era centro de treinamento, que era para eu abaixar a placa Igreja Evangélica Remanescentes de Sião, que era a igreja minha da Nilcélia. Nós demos essa igreja para o apóstolo Jovenildo, o nome, sabe? Para o apóstolo Jovenildo de Santa Luzia, Minas Gerais, e perdemos as 33 igrejas. Por que, apóstolo? Má administração? Entregamos para os pastores cuidarem. Eu perdi o chamado de pastor. Perdi todas as igrejas e fui fazer o que Deus manda. Eu ativo pessoas por onde eu vou. Amém? Ó, agora, nós vamos para BH, treinamento lá começo de maio, Brasília, depois Suíça, Bolonha, Paris, Inglaterra, Portugal, aí volta para cá os outros treinamentos. Tá aqui, ó. Tudo escrito, os dias que nós vamos, como é que é e tal, sabe? Ainda que nós estamos recusando algumas coisas, senão o que acontece? Lota tudo, você não vê mais filho, não faz mais exercício, você vive de hotel em hotel. Isso não é vida também não, viu? Então o chamado tem, se for atendendo tudo, você não vive mais, a tua família acaba. Então precisa ter um equilíbrio. Família acaba, casamento acaba, filhos vão procurar outros pais, por quê? Amém? Mas vamos lá. Nós vamos estar em Paris em junho. Agora a gente vai colocar as datas todas nas redes sociais, porque tá ajeitando os dias ainda. Não tem certinho exatamente. Mas eu vou pôr para vocês no tempo certo. Ok? Mas vamos lá, onde eu estava? Tá. Queridos, eu perdi o chamado de pastor e Deus me chamava de profeta de nações. Aí vem o apóstolo Robson Zamberlan de Florianópolis, eu nem sabia porque servia apóstolo. Vem na nossa igreja em Maringá, falou assim para mim, coloca a tua melhor roupa amanhã. Eu falei, mas por quê, cara? Venha como um príncipe para a igreja. E eu que não uso terno, tive que arrumar um. Peguei um terno lá cheirando a mofo. Pus ele, eu tava gordo igual um boi. Pus aquele terno estufado. Cheguei na igreja, o cara me vem e fala, Deus mandou te ungir apóstolo. Eu tenho até umas pedrinhas. Uma pedra verde, onde é que tá? Escrita apóstolo aí? Não, uma pedrinha assim, tem escrito apóstolo, uma pedra verde e uma pedra rosa. Não tá aí não? Tá, queridos, eu vou até mostrar para vocês. Em 2014,
tá? Isso faz 10 anos. Eu fui lá e vi Deus me chamando na Bíblia de apóstolo. Falei, Senhor, não era profeta de nações? E eu não vi nada de profeta de nações. Por mais que Deus me revelou muita coisa, sabe? Falei, agora, Senhor, eu catei uma pedra e escrevi com aquelas canetinhas marca-texto, dessas aqui assim, ó. Escrevi nela apóstolo e coloquei a data e um ponto de interrogação. Essas canetas aqui é uma praga para sair dos lugares. Escrevi numa pedrinha verde que eu ganhei de um profeta. A minha era verde, a denunciar era rosa. E eu guardei aquela pedrinha. Uma pedrinha qualquer. E aí escrevi na pedra apóstolo e pus um ponto de interrogação. Um mês e meio depois que eu escrevo apóstolo e um ponto de interrogação com a data, não sei que lá de 2014, acho que é 25 de 1 de 2014. Chega um apóstolo na igreja e fala, Deus mandou te ungir apóstolo. E vem me unge apóstolo, eu caí pro chão, me tremendo, tal, filmado. Quando eu levantei, falei, agora é minha vez. Falei, lá e pá, nele, o cara ficou fritando no chão, recebendo impartição, amém. De lá em diante, as igrejas, eu comecei a perder. Eu falei, o que está acontecendo, Senhor? Falou, entrega para mim as igrejas porque não vão mais funcionar. Eu não posso deixar você como pastor agora, você vai entrar no chamado apostólico. As igrejas vão embora, você vai treinar pastores para cuidarem das igrejas. Então antes eu ganhava muita alma para Jesus, muita visita, 5 visitas por dia, ganhei 30 quilos de gordura, amém? Porque tudo quanto é casa, tinha que comer um bolinho, tomar um café, um sorvetinho, um açaí, e pai lá. 5 visitas por dia, comer lança o dia inteiro, amém? No culto à noite, o povo ia lá, a igreja crescendo e tal, foi embora o chamado de pastor, as igrejas também. E não tinha mais a capacidade espiritual de tocar as igrejas. Você está entendendo isso ou não? A capacidade vinha do trono para cuidar das igrejas. Amém? O Senhor cancelou o meu chamado de pastor. Aí nós tentamos fazer com que a base funcionasse a igreja durante 5 anos. Não funciona. Eu vou fazer treinamento, vem pessoas do Brasil e do mundo para cá, sem muito esforço. Amém? Agora a gente fazia maior esforço, orava todo dia, subia monte, não vinha ninguém na igreja aqui. Por quê? Porque o Senhor cancelou o meu chamado de pastor. Igreja na minha mão não vai. Porque não é Satanás que trabalha, não. É Deus que põe anjos nas portas e fala que não vai. Por quê? Se você voltar a ser pastor, você vai amar essas ovelhas, vai parar de cuidar das pessoas online. Eu cuido de pessoas em mentoria, agora é aberta a mentoria, daqui a pouco eu fecho ela para falar das coisas mais cabeludas. Vocês viram que um satanista entrou aqui agora há pouco. O Espírito Santo me falou, um satanista entrou. Eu fiquei esperando os comentários. A hora que ele comentou, eu cancelei ele, está bloqueado. Amém? Você entende? Às vezes você está vendo o seu chamado de pastor, está queimando o seu coração, mas você não tem aquela garra de chegar lá e falar, eu vou peitar, eu vou pregar para alguém, se for para 3, 10 ou 100. Nada vai começar grande no reino. Vai começar com algumas pessoas. Na garagem de uma casa, vai chamar um vizinho, vai chamar um outro e tal. Numa sala, né, num salão de festa de um prédio. É alguém que vai emprestar um lugar. É numa cancha de futebol. Sabe? Depois do jogo dos meninos, eu sei que vai dar uma palavra. Sabe? É numa pista de skate. Não sei onde Deus vai te usar. Mas Deus tem chamado para dentro da igreja, para fora, em todos os lugares. Para ser boca de Deus, basta abrir a boca. Amém? E às vezes a pessoa fica naquela, não, pastor, só se me ungirem. Calma, porque a unção tremenda que veio da parte do Senhor. O homem só confirma algo aqui na terra. A unção vem do trono. E por palavra de sabedoria, eu já vi muita gente que o Espírito Santo falou, vai, unge esse cara. Depois o pastor da pessoa lá me ligar, pô, você ungiu minha ovelha tal. Eu falei, querido, você já não percebeu que essa ovelha é sua? Tem um chamado da parte do Senhor? Sim, mas aqui na igreja nós temos uma doutrina que tem que ficar 10 anos na igreja para ser ungido. Falei, que a pessoa perder as forças, você envia ela, né? A pessoa estiver fraca, ou enferma, ou sei lá, né? Falou, Jeremias foi ungido no ventre. O meu filho Arthur foi ungido no ventre. O Arthur é pastor desde o ventre. O Arthur já me entregou várias profecias. Sabe? Inclusive ele veio e falou, papai, Deus não quer igreja nesse lugar.
Aqui é só para treinar as pessoas. É um lança-míssel, papai. As pessoas vêm aqui, ativação. Aí Deus deu muita unção, porque vem, põe as mãos e pau! E treina com o ensino, as pessoas começam a operar. Então foi embora a unção pastoral e entrou a unção apostólica e de mestre. Porque Deus começou a dar muito código, muita senha, muito caminho. Por quê? Eu tinha que ensinar pastores a funcionarem no reino. O que está escrito aqui no versículo que eu peguei para vocês de Efésios? É que Jesus levantou esses ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Adianta lá o pastorzão, tá lá, ninguém ajudou ele, tem um coraçãozão grande, cuida das ovelhas como ninguém, dá vida pelas ovelhas, espancou vários lobos já para não pegar as ovelhas, mas ele não consegue operar nos dons, não tem aquela intimidade profunda e tal, porque está preocupado com as ovelhas, não recebeu treinamento. Ele peitou, ele fez a parte dele, mas agora tem outra parte. Cauê, daqui a pouco eu preciso que você coloque o meu telefone na outra live privada. Por favor, tá bom? Foge não. Amém, queridos? Tá? Inclusive, ó, quem quer participar da live, tá? Da live privada, pega aquele contato que está ali em cima, 44999283030 e fala, apóstolo, eu quero participar, me ajuda aí, tá bem? Tá? A turma que participa da live, eles colaboram com R$100 por mês para a gente tocar o ministério, tá? Porque eu não tenho igreja. Não adianta eu lá e tentar vender roupa, Deus não me abençoa. Se eu falar, vou trabalhar com construção civil, vou construir casas, Deus me abençoa. Agora, se eu estiver dentro do meu chamado, Deus abençoa. As pessoas estão lá, as coisas acontecem, tudo flui. Amém? Então vamos lá. Vai ficar salvo assim a live, tá? Mas no YouTube você pega mais fácil, tá bom? Que o Insta não sei quanto tempo que fica a live aí. Mas vamos lá. Querido, se você tem um chamado de profeta ou profetisa, presta atenção nisso, que esse aqui é bem diferente dos outros chamados, tá? Bem diferente. O profeta e a profetisa, ele pode ser de ofício. O que é de ofício? Ele nasceu com essas características. Vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sente o que ninguém sente, sente o que ninguém sente, talvez no olfato. Às vezes você compreende coisas que os outros ficam tudo boiando e você tem compreensão, tá? Que é essa compreensão? São impressões que vêm da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E se você abrir a tua boca, é transformado em profecia. Amém? Então, queridos, o profeta e a profetisa são estranhos dentro de casa, estranhos dentro da igreja. Por quê? Ele é como ele tem uma parabólica para sentido, são sensores que captam coisas do mundo espiritual. Amém? Eles são mais sensíveis que os outros. Eu casei com a profetisa. Eu fui ungida profeta no meio da minha caminhada. Minha esposa nasceu, a minha esposa é de ofício. E eu fui ungido profeta por Deus no meio da minha caminhada. Ela já nasceu tendo visões de demônios, de anjos e tal. Aquilo que para mim é relativamente novo, eu recebi faz 15 anos, ela recebeu há mais de 40. A Michelle tem 48. Amém? Então ela está muito mais calejada no espiritual que eu. E não adianta você dizer, ai, apóstolo, eu fui ungido profetão mais que todo mundo. E não, tem gente que tem 60 anos de caminhada, que entende o mundo espiritual assim. Só que às vezes não tem um chamado de mestre para explicar. Ela não consegue explicar, ela sabe viver. É o caso da Nilcélia. Ela fala, apóstolo, não me mete em negócio de ensino que não é minha área. E olha, eu sempre quis a Nilcélia aqui do meu lado, dando palpite e tal, que nem anos atrás era. Mas ela foi vivendo mais a área dela. A Nilcélia é do profético, assim, que ela explode no meio da pregação, bam! E ela fala, os anjos vão pegar as pessoas agora. E quando eu vejo, tem 60 pessoas caídas, que nem colocaram ontem o vídeo no canal. Ela chama os anjos de 60 pessoas caídas no culto. Eu olho aquilo e falo, Senhor, eu também quero um desse.
Aí Deus começou a dar para mim. Mas eu fiquei 10 anos vendo ela fazer isso. Quando eu falei, pai, eu quero também, eu demorei para pedir. Quando ele falou, pai, eu quero isso também. Ele falou, faz assim, assim. Tem um código assim, assado e pá. Aí começaram a funcionar comigo também. Amém? Então quer dizer, não é porque você não é usado numa área que você possa vir a ser usado. Só que o profeta de ofício, ele já carrega desde pequeno. E às vezes, por não ser compreendido, ele quis afogar aquela parte espiritual. Aquela percepção do mundo espiritual. Amém? Tá? Então, olha que tremendo. É muito... A palavra mais legal aqui é massa. Sabe? Palavreado de jovem, né? É muito massa perceber o que o reino dos céus quer mostrar para você. Que é o Espírito que vai fazer. Mas existem anjos, existem demônios, existem outras pessoas de Deus usada. Onde tinha um jardineiro aqui em casa, que é um pastor e 2 meninos, 2 diáconos, cortando grama. Eu passei de bicicleta ali, vi eles, falei, vocês não cortam grama lá em casa? Corto. Vão lá 2 dias cortando grama. 2 dias inteiros. Fez uma montanha de grama e mato lá na frente de casa. Lá. E a Nilceia estava fazendo uma live, sabe, lá no fundo. No meio, perto do mato lá. O pastor não esperou acabar a live e foi lá entregar a profecia para ela. Amém? Isso aqui é muito massa do reino. Tem outras pessoas sendo usadas. No último treinamento eu tive várias revelações e fui entregando. Mas o apóstolo João, que busca comigo muito dessas revelações, falou assim para mim, apóstolo, Deus me deu, das revelações que você teve, Deus me deu algumas que eram as mesmas, das mesmas pessoas. E eu estava do lado da sua esposa conversando com ela, e a Nilceia falando, Deus me mostrou isso e o Ronaldo entregou. Por quê? Aquelas revelações não eram específicas para eles. Eram revelações que estavam pairando na região espiritual, um pouco acima das nossas cabeças. E quando eu persegui, entreguei para as pessoas certas. E nós já conversamos bastante a respeito desse assunto. Eu estou preparando, sabe, o conteúdo para passar para vocês, porque é inédito. Eu nunca vi ninguém pregar no YouTube, nem livro nenhum. Que revelações podem ser pegas por outros e serem entregues. Ninguém nunca falou para nós, ao vivo, que isso é possível. Mas nós estamos engatinhando no reino. Que as pessoas falam de dons espirituais aí? Pouquinho. E agora que nós temos mentoria, nós estamos tentando falar das coisas mais cabeludas lá. Amém? Que é para a galera de mais de perto, que por associação recebe dos mesmos dons e da mesma unção. Por se associar. É uma aliança que é feita no mundo espiritual e o Espírito começa a fluir os mesmos mantos para essas pessoas. Os profetas e as profetisas são os primeiros que pegam. Amém? Tá sem entender? O mestre vai receber muita chave, muito ensino, revelações tremendas para explicar coisas que às vezes os homens não conseguiram explicar ainda. Amém? O pastor é aquele cara que vai pegar ovelha por ovelha com a maior paciência e vai dar atenção para ela. Eu lembro o profeta Gleubert. Você é profeta de ofício, você desde pequeno já. E a sua mãe era também. A sua mãe era profetisa de alto nível, você sabe disso. Aí ela te passou esse manto. Já o irmão dele, o apóstolo Gleidson. Amém? A mãe dele disse assim, ó, vocês vão num congresso lá em Santa Maria, no Joel Ingram, mas vocês vão encontrar uma águia lá. Eles não entenderam, a águia era eu que estava no congresso do Joel, e encontrar eles lá foi barato. Amém? Mas vamos lá, eu nunca vou esquecer disso aí. Inclusive eu estive lá no dia que Deus recolheu a serva do Senhor, com certeza ela está lá intercedendo por nós. Serva de Deus, profetiza. Amém? E ser amigo de profetisa e de profeta é um barato, porque eles vivem noutra estação, noutra sintonia. Amém? O evangelista, o mestre, o pastor e o apóstolo, eles até conversam de uma conversa parecida, mas o profeta ele é muito aleluiado. Amém? Olha o que Deus fez comigo hoje, 3 horas da manhã, eu abri os olhos e falei, ué Senhor, o que é isso? Bora lá para baixo. Aí eu falei, Senhor, é 3 horas da manhã, 5h30 os meninos vão passar aqui para a gente sair de bicicleta. Falou, pois é. Com 10 minutinhos aqui embaixo eu estava chorando. Deus estava falando comigo que ele queria para hoje. Amém?
Então o profeta pega o que chega na vertical e entrega para quem for alimentado com aquele maná na horizontal. Ele experimenta o maná e entrega, experimenta e entrega. Amém? O apóstolo, ele é muito estratégico no reino. O apóstolo, como diz o Davi Rebolo, o apóstolo é como um rei. Ele libera decretos, ele trabalha até na geografia, na história, no tempo. É um manto. Amém? O ministério apostólico. Quando a pessoa se posiciona. Amém? Tem muita gente que derramou óleo na cabeça e falou, agora eu sou apóstolo. Não funciona nada, Deus não te chamou para aquilo. Amém? Como eu disse para vocês, eu peguei aquela pedrinha que estava escrita apóstolo, o ponto de interrogação e uma data, e depois de um tempo que eu fui ungido apóstolo, eu peguei a pedrinha para ler. O que desapareceu da pedrinha? O ponto de interrogação. Como é que Deus faz a tinta da mesma caneta na mesma pedra, uma pedra que não recebe água, que fica enfeitando as coisas aí? Como é que some o ponto de interrogação da pedra e o resto fica tudo escrito? Era tipo Deus confirmando, sim, você é um apóstolo, por isso que eu te envio para lugares específicos, principalmente cidades estratégicas. Eu fui para em torno de 720 cidades em 15 anos, amém? E treinei pessoas naqueles lugares. Fora a base, que há quase 8 anos, pessoas vêm até na base para receber ativação. Eu também vou. Então, não é só que elas vêm e eu vou. Aqui na base nós fizemos 133 treinamentos e fora da base, em torno de 260 treinamentos. Fora os cultos, que eu já fiz muito culto. Tá? Por isso que nós já fomos em 720 cidades. E o Google sabe disso, que quando você vai para cidades, no final do ano o Google te manda pelo Maps as cidades que você visitou. Amém? Então, olha, queridos, quão profundo que é essa área de chamados, de você atender. Se eu não atendo, eu fico com um título, mas não funciona onde Deus mandou. E o que eu vejo muito, pessoas têm título, eu vi pessoas que montaram base, igual a minha aqui. Falei, montou uma base de treinamento, pintou com a mesma cor, comprou as beliches, colocou som, mexeu, tudo. Aí foi lá e abriu as inscrições. E ninguém veio. Eu te pergunto por quê. Não foi chamado para ter uma base de treinamentos. Amém? Foi chamado para cuidar de igreja e ficou pensando que era um mar de rosas fazer treinamento e cobrar para as pessoas virem aqui. Né? Ali na base nós temos 100 e poucas camas. Eu não estou na minha cidade natal, eu estou em Curitiba, minha cidade natal é Maringá, lá tem toda a minha família. Eu vim para cá com uma ordem do Senhor, obedeci. As pessoas não vêm na igreja em Curitiba aqui, amém? Mas vêm na base uma vez por mês e lota a base a 133 treinamentos. Diga comigo, poder de Deus. O centro da vontade do Senhor foi alcançado pelo Comando Águia. Por que nós estamos vivendo isso aqui? Porque foi o Senhor que chamou. E as pessoas que Deus aproxima mais, que faz aliança conosco, que são as mentoradas, as pessoas que estão coladas, elas costumam operar exatamente os mesmos sinais. Da mesma maneira, quem fica aliançado, ou quem oferta aqui, ajuda, dizima, pessoas de mentoria, quem se aliança, a galera que está naquelas fotos, tá, ó, tá? Vocês estão vendo aí, ó, é a galera que é mentorada, que a gente intercede mais. O que acontece com essa turma? Foi feita uma aliança entre nós, o Espírito Santo e elas. Aquilo que o Senhor tem me dado, elas têm absorvido. E o Senhor tem cooperado com os mesmos sinais, porque o ensino vem para esclarecer as coisas. Aí a pessoa, depois que ela ganha autoridade, ela ganha profundidade. Quando ela ganha profundidade, Deus pode enviar ela, porque ela está carregando aquilo. Ela não está se aventurando, ela não está chegando e
experimentando um pouquinho e saindo. Ela decidiu, ela vai caminhar nessa visão de avivamento, de imposição de mãos, de poder de Deus, de obediência extrema ao Espírito Santo. A Bíblia diz, no centro exato da Bíblia, Salmo 118:8, importa obedecer a Deus antes que aos homens. Amém? A gente não faz mentoria individual, tá? A gente faz mentoria coletiva daqui a pouco, às 3 horas, falando isso, falta 10 minutos. Gente, eu vou ter que cancelar essa live, toda a galera, amém? Quem quiser entrar na outra, tem que chamar o Cauê no nosso celular ali, porque nós vamos continuar essa história, tá? Mas eu tenho que cancelar, porque 15 horas eu tenho que lançar o link para todo mundo estar no grupo. Lá tem mais um treinamento inteiro online, com as aulas abertas, tá? Todo mês a gente coloca um treinamento para vocês. A gente tem 10 treinamentos diferentes. E tá chegando de anjos agora. Vocês vão ver como ministrar com anjos, que é muito forte, mas tá sendo uma batalha para poder gravar as aulas de ministração com anjos. Todo culto ou todo treinamento tem curas de anjos específicas. Eles vão lá e curam e mexem as pessoas e fazem as coisas sem que a gente coloque as mãos, sem que a gente fique próximo. Amém? E é filmado, não é brincadeira, é sério. As pessoas são curadas, testemunham, tá? Então você ganha mais 284 livros em PDF, que são os melhores que um cristão pode ler. Todos profundos, nada de balela, porque eu tenho 8.000 livros e eu só postei 284 lá, tá? Eu tenho um pouco mais de 8.000 livros em PDF. Tá bem, ó? Eu fico armazenando, tá? Ó, os terabytes de vídeos e livros, eu faço coleção. Do que se faz coleção, apóstolo? De conteúdo de ponta para passar para vocês, tá? Então, eu vou ter que cancelar. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar de 17 a 21 de julho, Corpos Transmissores de Glória aqui na base. 5 dias aqui de poder. Subiu a Engaba com vocês, descer. Esse é o treinamento mais forte. Tem vagas, é para dormir aqui, subir um monte conosco. Tá? Leoas, dia 20 e 21, só para mulheres, não dá para os homens vir, que as vagas vão esgotar já, tá? Dia 20 e 21 de abril agora, Leoas aqui na base com o apóstolo Nilcélia. Nilcélia vai estar na Argentina dia 24, 25, 26, 27 e 28, tá? BH, maio, dia 3, 4 e 5 em BH, vagas limitadas, R$ 149,00 só, ganha livro e material. Brasília, 17, 18 e 19 de maio, tá bem? Aí dia 29 nós vamos para a Suíça e vamos passar um mês na Europa, indo para vários países e coisas que tem para fazer lá, tá bem? Não vamos para passear não, tem 5 países esperando. Leoas Online, vai ter também, o Cauê colocou lá no site, quem não pode participar ao vivo, pode participar online, mas tem que chamar a gente naquele mesmo zap, tá bem? Vai ter o Corpos Transmissores de Glória em dezembro também, a gente faz 3 vezes por ano, no Carnaval, em julho e em dezembro. Amém, meus queridos? Tá? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito vocês, tá? Que Deus honre vocês, vocês possam prosperar muito, mas eu convido vocês, tá? Venham fazer mentoria, porque Deus deu ordem para a liberação de mantos para as pessoas que andam nessa aliança próxima. Em nome de Jesus. Amém? O valor de uma pizza e essa honra te gera esses sinais, porque o Espírito Santo diz que quem dá um copo de água para um profeta, recebe galardão de profeta. Amém? Que Deus abençoe. Rio de Janeiro estão procurando um local, tá bem? Mas que Deus abençoe a todos. Eu vou colocar 3 e 5, tá? Que eu vou no banheiro rapidinho. 15 e 5, eu vou colocar o link lá para vocês, ó. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera do Insta.